StayCast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário. Nós estamos aqui no StayCast, o podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tô com um convidado aqui especial, um cara super criativo, um cara aí que encabeçou muitas coisas do mercado imobiliário disruptivo. Você vai ficar impressionado aqui com a biografia. Eu tava lendo aqui, eu falei, meu Deus, o João é top. Imagina. João, seja bem-vindo. João Obrigado. Angelini, é isso mesmo? João Angeli. Angeli. Não tem o NI no Não final. tem NI, né? Esse sobrenome é da onde, João? Meu pai, cara. Meu pai é italiano. Italiano. Tem uma fábrica de sino que tá há 300 anos na família. E Angeli é o nome da fábrica que começou em 1770 lá na Itália. Que legal. Então a gente carrega não só o nome, mas o brasão da família também. Parla italiano? Nada. Eu só como massa e mando bem nas viagens pra Itália. Na Itália gostou demais, né? Você acredita que A minha esposa é italiana também. é italiana? Mas é Italiana. italiana raiz ou ela Raiz, é filha? a minha sogra, ela nasceu na Itália. Então, minha esposa tem cidadania italiana. Minha Aham. filhinha já tá com cidadania italiana. Ah, que legal. É, Você tem quantos filhos? eu tenho uma filha. Legal, muito bem. Parabéns. Obrigado, João. Então vamos lá, vamos falar quem que é o João. O João é trader de imóveis, especialista em formatar empreendimentos comerciais, né? Transforma também terrenos baldios em máquinas de gerar riqueza na sua empresa, a Day Street Mall. Yes. Ele estava falando um pouquinho aqui que está trazendo para o Brasil esse conceito. Além da TSM, está construindo casas de alto padrão para a The Real Estate Brasil. Primeiro reality show que vai ter a construção civil na TV brasileira. Ele fez um briefzinho aqui desse reality show, a produção que é fora do comum, né? Além disso, ele trabalhou muito tempo na questão do audiovisual. Então tem uma produtora, tem uma empresa de marketing, Sim. né? E trabalhou também na TV brasileira, um programa inovador, né? Não trabalhou, trabalhou, né, na verdade, né, com o Raul Trabalhei de Gil, né? 2004 a 2010, né, no programa Raul Gil. Depois trabalhei em uma série de programas, né, sempre produzindo e dirigindo. E também comprando e vendendo imóveis. Estudou em diversas tecnologias para fomentar o mercado de hoje. Entusiasta, fez a primeira tokenização imobiliária de alto padrão no Brasil. Também conta com mais de 20 anos no mercado de entretenimento. Reúne passagem pela Rádio 89 FM, Rádio Mix FM de São Paulo, além da produção executiva por mais de 6 anos do programa Raul Gil. Você falou lá que tem uma sociedade lá também, né? Eu já tive uma sociedade com o Raulzinho, né? A gente é parceiro, amigo. Vira e mexe, a gente faz coisa junto. Olha que legal. Então fez vários DVDs aqui. Tua Fiz, biografia é ganhei. gigantesca. E é engraçado, né? A gente tava falando, você morou nos Estados Unidos, né? Morei. O meu primeiro prêmio internacional, aliás, o meu primeiro prêmio mesmo de reconhecimento foi nos Estados Unidos. Foi em Olha que legal. 2011. Eu ganhei 2 Press Awards seguidos. Foi 2011 e 2012. Né? E aquilo bombou na época. Eu trabalhava muito com música sertaneja, fazia clipe pra todo mundo, fiz pra todo mundo mesmo. E quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, foi 2011, eu ganhei 2 Press Awards já lá, logo na minha primeira chegada lá. Então foi Ô, bem João, especial. você tem essa questão artística muito forte e criativo, porque quem trabalha na televisão tem que ter mente criativa, ambulante toda hora, né? Verdade, Para gerar conteúdo. verdade. E isso agrega muito hoje em tudo que você faz, nas suas empresas. Como que funciona isso? Essa questão sua exponencial, assim, disruptiva? Porque, pelo que eu vi, tudo que você criou são coisas de visionário mesmo. É o programa que você está Você desenvolvendo gostou, aí, né? O nome é bom, né? É bom. Eu parto do princípio que hoje um corretor de imóveis, por exemplo, trazendo para o nosso mundo, ele é um artista, né? Então, o que é um artista? É uma pessoa que pensa fora da caixa e precisa se comunicar para vender. Como que um artista faz para ganhar dinheiro? Comunicação. Ele se comunica, aí ele é contratado, por exemplo, pela Rede Globo, a Rede Globo coloca ele numa novela, e a expressão dele faz com que as pessoas queiram ficar naquele canal e consumir o que ele está colocando no ar. Pensa que um corretor de imóveis é um produtor de conteúdo e ele precisa encarnar esse artista, né? Então você tem aí grandes exemplos, vou falar alguns, né? Ricardo Martins, Sim. você tem o Augusto Braga, que eles incorporam o quê? Dentro das redes sociais, Uma personagem ali, um arquétipo, né? personagem para conseguir vender, né? Você dominando
a técnica não só de falar, mas a técnica de mostrar, que é o audiovisual, fala mais vídeo, você consegue vender qualquer coisa. Então, o porquê da televisão ter me ajudado muito na minha carreira. Você tendo a base, ela consegue ser mais ou menos, né? Eu tenho uma analogia, eu falo em todo podcast, mas é igual a água mesmo. A água se molda aonde ela está, no recipiente em que ela está. Então, o lado artístico, para mim, hoje, é muito importante para ter autoridade, né? Eu só estou sentado aqui com você pelas coisas que eu estou construindo. Sim. Então, se você não estiver construindo nada, alerta vermelho, porque você também não vai Tem que estar em conseguir movimento, né, João? nada. É igual bicicleta, né? Parou, ela cai. Sim. Ô, João, e você começou muito cedo essa veia artística? Você começou a Não, desenvolver? mais ou menos. Na verdade, minha primeira aparição foi como DJ. Eu tinha 15 anos na época, tocava na festinha da escola, fazia umas festinhas também lá no meu prédio, e acho que foi por aí, né? Eu gostava de me comunicar, eu gostava de estar à frente de projetos, de pensar projetos. Em cima dessas festinhas que eu fazia, eu ganhava um pouco de dinheiro, e esse dinheiro é o que me sustentava ali para poder, enfim, né, comer meus lanches e fazer as coisas que eu gostava de fazer. Então, eu acho que a parte artística, ela é, como você falou, um arquétipo mesmo. E é engraçado, eu sempre fugi disso, né? Eu procurava trabalhar, mas nunca na frente das câmeras, sempre atrás das câmeras. Nos bastidores. Sempre. Por quê? Porque eu sou muito bom na hora de roteirizar, eu sou muito bom na hora de editar, na hora de criar, mas eu não me considero ainda muito bom na hora de falar, de me expressar. Eu tô melhorando, eu tô entendendo que isso faz parte do meu crescimento e faz parte daquilo que a gente está construindo, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, a TSM, que é uma empresa que produz shoppings de vizinhança, e se comunicar para um público que não conhece, ou melhor, que desconhece isso, é a única ferramenta. Esse street mall, vamos entrar nisso aí agora, que você está trazendo para o Brasil esse conceito. Esse conceito é muito difundido já nos Estados Unidos há muito tempo, antigo, né? Com certeza. Principalmente os shoppings, todos os malls dos Estados Unidos, Sim. aberto, aquela coisa toda. No Brasil, a gente tem alguns lugares já que tem isso, não tem, João? Existe. O que não existe, na verdade, é uma esteira de produção de shoppings de vizinhança. Sim. Então, comparando, né? Vamos pegar prédios. Hoje tem mais de uma construtora produzindo prédios em São Paulo? De prédio? Tem Prédio, muitas. Né? muitas. Imobiliárias. Tem imobiliárias vendendo apartamentos e casas em São Paulo? Muitas. Muitas. Quantas construtoras que você conhece ou incorporadoras tem, por exemplo, 10 lançamentos de mall para esse ano? Nenhuma. Quantas construtoras, na verdade, quantas imobiliárias, e hoje você é uma imobiliária também, né? Sim. Vende imóveis comerciais já alugados? Paris, poucas. Pois é. Qual que é a nossa tese? A nossa tese é trazer para o mercado brasileiro o que já é existente no mercado americano, no mercado europeu, mas principalmente no mercado americano. Consolidado já. Consolidado. Ou seja, a cada 1 quilômetro nos Estados Unidos, a cada 2 quilômetros, cara, você para, tem um mall. É isso mesmo. Esse mall tem lá uma lanchonete, tem uma farmácia, às vezes tem uma grande rede, tipo o Walmart, já tem um estacionamento e tem todo o conforto e a segurança para as pessoas poderem consumir. Aqui no Brasil, você tem malls mal feitos, com um mix mal produzido, né? O que seria o mix? É isso mesmo. São marcas que não estão com sinergia. Não tem harmonia ali, né? Não tem harmonia. Você não tem um estacionamento, você não tem uma produção realmente intelectual antes de construir daquele espaço e daquele empreendimento. Então, estamos trazendo, né, algo que já existe, mas com uma cara nova. Por quê? O brasileiro está habituado a colocar o tijolo e construir e depois alugar. Nós primeiro alugamos, depois nós construímos. Essa inteligência de mercado, a gente tem visto muita incorporadora de maneira estratégica, intencional, criando produtos que vai dar match na questão cultural ali, questão social, tudo. Mas você vê que é poucas. Poucas que pensam desse jeito. Hoje a gente sabe que lançar um produto não é fácil, né, João? Não é fácil. Mas existe técnica. Mas quando você lança de maneira inteligente,
Faz toda a Ó, diferença, né, cara? existe técnica. Eu vou dar um exemplo para você. Nós acabamos de entrar, eu e o Eliseu, na sociedade de um loteamento. E ó, um dos loteamentos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Por quê? Ele tá na montanha e tá na cidade. Que legal, hein? Só que não conseguiu vender. Sabe por quê? O marketing, o como foi dito, não encostou no coração, só encostou no ouvido. Porque a compra de um imóvel tem um valor agregado alto. Sim. O cara ouve, mas se não desce pro coração, ele não compra. Ou seja, se ele não incorpora aquilo como a casa dele, como um negócio onde ele quer investir. Então, o marketing ele é fundamental para que as pessoas abracem aquele projeto junto com você. No fundo, a gente vende papel. Porque o imóvel nada mais é do que uma escritura E é o valor agregado que você materializada coloca ali, né? num imóvel, né? Mas as pessoas elas compram papel, que é o quê? A casa é minha. A Dona Maria, o seu Zé, que mora, né, no Brasil, ele quer ter o quê? Segurança jurídica, ele quer ter a casa, É isso ele mesmo. quer sair do aluguel. Então, quando a gente vende, nós vendemos papel, obviamente, junto com o imóvel, mas o papel vem na frente. As pessoas querem ter a residência, a casa, o patrimônio, quer deixar a herança para os filhos. E quando você transforma isso em audiovisual, como que você fala? Como que você se comunica? Agrega muito, né? Esse que é um dos grandes insights que as pessoas às vezes não consideram na hora de fazer o marketing. Né? Quem está comprando são pessoas, e essas pessoas querem contar suas histórias debaixo da obra em que você está fazendo. Então, eu acredito muito na comunicação. Né? E a comunicação no mercado imobiliário é muito ruim. Não existe hoje uma comunicação que você fala, porra, que puta comercial legal. Mesmo porque eu fiz os comerciais da Zetec, né, no ano passado, toda a campanha da Zetec junto com o Tagawa, e a Zetec é uma das poucas que anuncia na TV. É uma das poucas que faz marketing para grande massa. Por quê? As construtoras, elas hoje fazem marketing só para aquela região e esquece o branding. Só que o brand conta. Por quê? Você compra marca. É isso mesmo. Né? Então, eu acho que o mercado imobiliário, o The Real Estate Brasil, o Visionários agora indo para a rede nacional, que é uma grande marca, um grande projeto, vai abrir a cabeça do brasileiro, não só para o cara que compra, mas também para os corretores que vendem. Esse reality, de certa forma, é uma plataforma também educacional, porque você vai difundir muito essa questão do conhecimento. Hoje nós temos duas plataformas que eu considero educacionais. A primeira é o Visionários, que está toda terça-feira às 10 da noite na RFTV. E agora o The Real Estate Brasil, que também inaugura no próximo trimestre, com um único intuito: ensinar as pessoas a errar menos, porque errar a gente vai errar. Então, nós entramos no ar, por exemplo, o Visionário está trazendo diversos temas que as pessoas vão ter a oportunidade de entender. Porque às vezes você está fazendo um negócio, mas você não está entendendo o negócio que você está inserido. Por quê? As pessoas manjam muito de mercado imobiliário, mas elas manjam pouco de mercado financeiro. Ô, João, eu vejo também, tem um lado também que a gente vê a falta de capacitação para a ponta de lança, que são os corretores. E aqui o nosso público são os corretores. Eu tenho que tomar cuidado aqui, então a galera é um Senão a pouco... galera vai bater ficar- na gente. Vai bater na gente. Mas o que eu percebo assim, João, tem muito incorporador, tem construtoras que são conceituadas, que trazem um puto de um produto, né, inspirado fora, o produto de Dubai. A Cirelo tem muito isso, vai para Aham. Dubai, inspira num produto lá e traz para o Brasil, mas para passar, é até que passa, dá treinamento, os arquitetos vêm, dá treinamento, mas os corretores não conseguem transmitir isso. Você sabe por quê? A marca às vezes entrou no ouvido, mas não entrou no coração. Então acho que um dos grandes fatores, né, para você corretor, por exemplo, é fazer com que aquilo esteja incorporado em você. Então, quando eu digo incorporado, imagina o seguinte, ó, vou abrir agora um outro leque para o corretor. Vender imóveis alugados. Todo mundo que investe no mercado imobiliário quer ter uma renda. Né? Então, vamos falar agora com o investidor. Você é investidor no mercado imobiliário? Sim, O que você gostaria? de rentabilidade. Comprar um imóvel alugado a 1%, por exemplo. Então, se você gastou 5 milhões, ele te dá 50 mil. Né? Ou comprar um imóvel de 5 milhões desalugado onde você vai ter que alugar. Só que o corretor ele precisa passar isso, por exemplo, para o investidor de uma maneira que o cara
Entenda, porque o grande problema está na comunicação. Sim, Ó, as empresas gastam em endomarketing para se comunicar com os seus próprios funcionários. Elas gastam com o marketing para se comunicar com os compradores, com os seus clientes. Elas gastam com o marketing para fazer com que os seus produtos se alavanquem. E por que que nós não gastamos com marketing pensando nessas 3 estratégias? Endomarketing, marketing e branding. O corretor, ele é um CNPJ. sim. No fundo, ele é um CNPJ. Ele só precisa se incorporar como. Ou seja, ele precisa ter receita, ele precisa ter estratégia e ele precisa ter produto. E o grande problema, os corretores só têm, hoje, acho que poucos produtos. Ou ele vende lote, ou ele vende apartamento na planta, ou ele vende casa na planta. Ou imóveis já usados. O que eu estou dizendo é, cara, coloca também na sua carteira, de repente, imóveis comerciais alugados, sabe? A gente está vendendo imóveis comerciais alugados já na planta. Então, Uma previsibilidade, segurança para o investidor. exato. As marcas hoje estão desesperadas para bons pontos. O que a gente faz é arranja um terreno, coloca o inquilino e traz o investidor. Né? É a mistura perfeita. É a gasolina e o fogo. Já Ambos traz juntos tudo. vão fazer a combustão acontecer. João, eu queria entrar um pouquinho assim. Antes de você entrar no mercado imobiliário, você falou para mim que trabalhou um pouco aí com leilão, né? Sim. Isso foi a primeira coisa que você entrou no mercado imobiliário, que você colocou o Foi. pé, que gerou receita. Como que foi tudo isso aí? Eu sempre fui muito quebrado, né? Eu vivi mais tempo da minha vida sem dinheiro do que com dinheiro. Em 2010, eu fiz a minha primeira campanha política e acabei elegendo uma pessoa muito importante. E ali, o meu prêmio foi uma bolada em dinheiro. E a vida inteira eu via pessoas dentro do mercado imobiliário sempre bem de vida. E eu falei, porra, eu vou entrar nesse mercado. E eu não sabia por onde entrar. Meu amigo Cristiano, ele sempre falava, cara, vamos comprar imóvel no leilão, vamos comprar imóvel no leilão. Quando eu tive a oportunidade, entrei nesse mercado e considero que foi uma época muito boa, porque eu comprava barato e vendia muito caro. Só que hoje o mercado já Mudou um se pouco. igualou, né? Então você compra barato ainda, mas não do Tem jeito que a gente garimpar comprava. mais, né, João? Antigamente você comprava muito barato, né? Você fazia às A vezes... demanda era menor, né? Não, você não tinha muito. Você tinha concorrência, sempre teve concorrência. Só que, sei lá, você tinha 2 concorrentes, um concorrente, às vezes nenhum concorrente. Hoje você entra numa licitação ali, numa arrematação, perdão, você tem 10 pessoas concorrendo É isso pelo mesmo mesmo. imóvel. Então, o seu valor agregado, ele diminui, né? Você comprava com 70%, 80%, hoje você compra com 40%, com 30%. Uma boa margem hoje dentro do leilão é 30%. Né? Você comprar um imóvel por 1 milhão e vender... Não, perdão, você comprar um imóvel que vale 1 milhão, comprar ele por 700 pau para ganhar 300. É uma boa margem ainda. Sim. Só que lembrando dos tempos passados, você fala, porra, tô trabalhando tô pagando para trabalhar, né? Mas o leilão foi a minha primeira entrada, eu tenho muito orgulho. Nós criamos o Leilão Summit Day em 2023, foi o primeiro evento, né, de leiloaria realmente aí. 2024 também, acredito que eu vou fazer, não sei se vou fazer de 2 em 2 anos ou de 1 em 1 ano. Então, o leilão ainda é uma boa ferramenta. Eu amo comprar imóveis dentro das astas públicas, né? E você já comprou algum imóvel no leilão? Não, Nunca? nunca comprei. Você tá há 12 anos no mercado, nunca comprou Não nada? comprei. Nossa. Mas eu já fui tentado algumas vezes. E eu quase assim entrei em um, mas porque minha esposa é advogada, cara. Aham. Quando você tem uma esposa advogada, Ela é advogada medrosa? Porque advogado normalmente é medroso. isso, é analítico total, Eu né? sei. Aí você sempre vai. Eu diversifico algumas coisas, mas ela fala: não, não faz isso não. E eu tenho uma amiga, que é amiga da minha esposa, que é advogada, também formou junto com ela, Aham. fez mestrado, tudo. Ela trabalha no Tribunal de Justiça de São Paulo. Certo. Então ela trabalha só com imóveis. Certo. Tudo que vai ter processo a respeito de comissão, de corretor, ela me manda. Uhum. Jeff, isso aqui tá certo? Eu falo, cara, eu tô sendo juiz aqui também. Aham. Então ela sempre fala das experiências ruins a respeito de imóveis, né? Então aí minha esposa fala, não, não vou mexer com isso não. Mas eu falo pra você que eu tô tentando entrar agora pra comprar alguns terrenos, assim. Eu tô querendo, porque eu tenho um amigo que é um dos caras maiores aqui de São Paulo, que só trabalha com isso, só com imóvel de leilão. Advogado, já tem 45 anos que eles fazem isso. O escritório é bem renomado aqui em São Paulo. Eu desconheço, né? Eu tenho 2 fórmulas mágicas que eu realmente acredito como
triplicar, quadruplicar patrimônio. A primeira são os leilões e a segunda, criar shoppings de vizinhança. Eu não acredito mais em nenhuma tese. Antigamente eu acreditava na tese da incorporação, acreditava na tese de construir casas. Eu acho que hoje a casa de alto padrão ela dá muito resultado, mas para você ficar bilionário, para mim são as duas teses no mercado imobiliário que param de pé. Por quê? Do resto, você vai gastar muita energia, você vai gastar muito tempo e o seu lucro vai se dissolvendo conforme os dias passam. Então vamos lá, falar de incorporação de prédios. Você demora 5 anos para colocar dinheiro no bolso, é só colocando dinheiro. É isso mesmo. Só colocando dinheiro. E quando você vende tudo, ainda existem vários riscos, né, para você conseguir realmente buscar lucro. E a maioria das pessoas quebram no meio do caminho, né? Então, quando você fala de ganhar dinheiro rápido, leilão de imóveis, porque você tem um prazo curto e você já fica... Speed ali é rápido, né? É rápido e você já fica com o patrimônio no nome, né? Então, isso já tira o seu risco. E os shoppings de vizinhança que dão uma margem, uma lucratividade muito grande para todo mundo. Para o inquilino, para o investidor e para o terrenista. Né? E para nós que Ô, formatamos. João, hoje a margem na área de incorporação, a gente está percebendo que cada vez mais que passa está ficando menor. Porque o terreno está muito caro. Terreno caro, O ferro está INCC, caro. construção civil, taxa As Selic. pessoas que trabalham já não tem mais abundância, tem Sim. escassez. Tá tudo mais difícil. E eu percebo assim, para terreno de alto padrão, condomínio, né? Antigamente a gente via lá no Alphaville, tinha terreno ali de 150 mil no Tamboré. Hoje tá 1 Esquece. milhão, 1 milhão e meio. Não tem mais terreno de Não 100 mil tem, lá. né? Não existe isso mais. E eu falo isso há 7 anos atrás, há 8 anos, há 9 anos tinha. Há Antes 10 da anos, pandemia. antes da pandemia. Vou dar um exemplo para você. Janeiro de 2019, onde a gente está construindo a Casa Vernon, que é a casa do The Real Estate Brasil. Um terreno ali valia 700 mil. Hoje tá quanto? 2 milhões, 2 milhões e isso? meio. Entendeu? Por quê? Todo mundo queria liberdade para poder sair dos apartamentos e ter uma vida melhor. A forma de consumo mudou total. Os meninos agora compraram um terreno lá no mesmo condomínio, mesma metragem, pagando 2 milhões. E compraram, sei lá, 4 meses, 3 meses atrás. De 700 para 2 milhões, a gente tá falando de 1,3 milhão. Cara, esse terreno triplicou de valor. O valor. E agora estão vendendo terreno lá a 2,5. E vou falar, falta terreno. Olha isso. Tem comprador e não tem mais terreno. Então, assim, cada dia vai ficar mais difícil, né? O Primo Rico fala que os terrenos Deus não fará mais, né? E por isso eles ficam tão escassos e tão caros. No estado de São Paulo, o terreno está muito caro, né? Mesmo no interior, você vai para o interior, já não é mais tão fácil você ter um terreno. Então, quem está hoje comprando vai vender muito caro daqui a alguns anos. Por quê? As pessoas entenderam que o terreno, né, apesar de não render tanto como esses investimentos fantasiosos, né, que todo mundo coloca aí na internet, é o melhor negócio. O terreno cabe dentro de uma escritura que está dentro da sua gaveta, ninguém sabe o que você tem, mas tem um valor agregado. Ele acompanha a inflação, ele acompanha, às vezes, o IPCA, e às vezes ele está acima da inflação. Por quê? Porque você comprou num bom lugar, o seu ativo valoriza. E você consegue guardar ele dentro de um lugar, ninguém vai te roubar, porque ninguém consegue carregar aquilo. Se cai uma bomba, mesmo com um buraco, o terreno é teu. Então, para mim, não existe negócio melhor do que o negócio imobiliário. Criptomoeda cai, dólar cai, ouro cai. Ao mesmo tempo também oscila para cima, oscila para baixo. O terreno, o imóvel, Não é uma cai. um dos poucos É a moeda ativos forte, né? que você consegue fazer a sua reserva de valor. Ô, João, esse reality que você vai fazer da construção civil vai ser o beabá do mercado imobiliário. Você vai pegar na mão do cara e você vai mostrar para quem quer ser incorporador, para quem quer realmente viver ali de obra. Dá para poder aprender muita coisa. O MasterChef ensinou o que é o creme brulee para o brasileiro que jamais tinha entrado num restaurante para comer um creme brulee. O The Real Estate Brasil, ele vem para o mercado para ensinar o que é a incorporação para pessoa simples. Sabe o Zé da Saveiro, Sim, o sim. Zé do Monza que trabalha como pedreiro e constrói
basicamente construiu o Brasil? Pois é, eu acho que depois do The Real Estate Brasil, ele vai conseguir organizar a empresa dele para poder escalar, Olha para poder isso. fazer mais dinheiro e para poder trazer mais investimento para o mercado imobiliário. E falta muito isso, né? Porque a gente percebe, assim, principalmente na gringa, Europa, Estados Unidos, a gente vê muitos programas de reality show, Uhum. né? Tem os programas lá que difundiu no Brasil aqui, Os Irmãos da Obra. Sim. Cara, quem não assiste aquele programa? É maravilhoso. Todo mundo assiste. É Por quê? maravilhoso. Porque mexe na questão dos sonhos do ser humano, mexe na questão de você morar bem, né? E eles fazem aquilo ali com tanto amor, aquela coisa toda. Então, falta no Brasil um programa que vai desenvolver isso, que vai levar isso, que vai colocar a bandeira do Brasil. Porque o que a gente tem é só imitação, às vezes, não é? É isso aí. O nosso formato ele é original. O que isso quer dizer? Nós criamos do zero o nome, os roteiros e a ideia. Então, não está baseado, por exemplo, numa franquia. Nós somos uma franquia. Eu acho que esse é o grande barato. Quando o The Real Estate Brasil for pro ar, isso aqui vai ficar gravado, hoje é dia 23 de janeiro de 2024, e eu vou usar isso talvez para poder reafirmar, vão existir outros programas copiando o nosso formato, Certeza. né? Então, não só na reforma, como na parte de construção, na parte de incorporação. Mas o que isso, para mim, vai trazer como resultado? Estávamos certos em 2021, quando começamos a escrever o roteiro do The Real Estate Brasil. E isso vai movimentar diversos setores. Por quê? Tudo que você compra no mercado vai para dentro de uma casa. As pessoas não têm noção disso, mas o The Real Estate Brasil ele vai mostrar que tudo que aparece na televisão, tudo que aparece na internet, vai para dentro de uma casa. Se você comprar um carro zero, vai para a garagem da sua casa. Se você comprar roupas novas, de grife, Vai pro closet. vai para o closet da sua casa. Se você comprar comida, carne para fazer o seu churrasco de final de semana, vai para a geladeira da sua casa. Ou seja, tudo na nossa vida é mercado imobiliário. Tá envolvido na casa. Está envolvido no mercado imobiliário, entendeu? Então, assim, o The Real Estate Brasil, ele é um programa que vai alavancar diversos mercados. Qualquer mercado conversa com o The Real Estate Brasil. Mete com tudo. Com tudo. Você fala o seguinte, a Vivo fornece internet. Tá, só tem 2 pontos que vai para a internet. Ou é comercial ou é residencial. Ou vai para sua casa ou vai para o lugar onde você trabalha. E hoje as pessoas trabalham de casa. Muitas pessoas estão fazendo estúdios, estão fazendo escritórios dentro de um cômodo antes parado para poder não sair de casa. É isso mesmo. Né? Então a casa virou o principal patrimônio de muitas famílias que antes não valorizavam tanto. Né? Você vê aí influencers, pessoas que falavam que não valia a pena comprar uma casa, Mudou. hoje investindo pesado na casa. Por quê? A casa é literalmente o nosso... o lugar onde a gente recarrega as nossas energias, onde a gente prospera, onde a gente cuida e defende a nossa família. Então, o mercado imobiliário e o The Real Estate Brasil vão mostrar não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro que construir faz parte do progresso. E interessante que a pandemia ela mudou tudo, né? O conceito de tudo, né? Gerou muito gatilhos, né, nas pessoas, né? O que eu vi de pessoas falando assim, cara, eu não compro casa, eu não, pra que eu vou morar em casa? Veio a pandemia, mostrou muita coisa pra nós. Tanto é que o mercado imobiliário super inflacionou por causa da pandemia. Sim. Né? Vamos voltar lá no lote de 700 mil, que hoje vale 2 e estão comercializando a 2,5. Sabe quem valorizou isso? A pandemia. Foi isso mesmo. Por quê? Nós compramos esse lote, né, o João Carlos Godin, que é nosso sócio, a R$1 milhão em 4 vezes de 250. Beleza. Hoje, quando a gente conta que comprou a 1 milhão, os caras não acreditam. Falam, porra, vocês fizeram um negócio da China. E a gente já achou que estava pagando caro na época. Então, toda vez que você for comprar um imóvel, todas as vezes, você vai achar que está pagando caro porque você está pagando tabela de mercado. Depois de 10 anos... Mas a visão de futuro ninguém enxerga. Então, depois de 10 anos, depois de 5 anos, às vezes de 3 anos, as pessoas que estão comprando na época, né, vão falar, porra, você pagou muito barato. Sim. Por quê? Porque é um dos poucos ativos que acompanha não só a inflação, mas a valorização. Então, comprar terreno, né, você não erra. Comprar imóvel, você não erra.
O que pode acontecer é talvez você fique um pouco mais imobilizado do que deixar o seu dinheiro rendendo numa aplicação. Sim. Aplicação D1, D2, D3, às vezes D7, né? Você pega o dinheiro e resgata. O imóvel, às vezes, você demora meses para vender. João, vamos partir para outro assunto aqui. Vamos. Você é um cara também que faz trade de imóveis, né? Você montou uma empresa de tokenização, foi uma das primeiras empresas de tokenização. Teve esse assunto de tokenização que hypou, assim como o metaverso também que hypou, Pô. a onda veio, mas diminuiu a onda, né? O que você acha da perspectiva? Eu acredito muito na tokenização, né? O que fez desacelerar, né? O que aconteceu que não foi para frente essa questão de tokenização? Na verdade, foi para frente. Todo mundo andou até a linha em que a CVM autoriza, né? A lei dos ativos digitais ainda ela não está totalmente regulamentada. E eu acho que a tokenização vai ser normal igual um Pix. Né? O Pix ele entrou para facilitar a transação monetária para diversas pessoas e empresas no Brasil, e a tokenização vai entrar para fazer a transação imobiliária, assim como o Pix. Então, é uma tecnologia igual o Pix, né? Entre Tá aspas, dentro, né? tá dentro da blockchain. O Pix é criptografado, tá dentro da instituição financeira, né? Debaixo do Bacen, que é do Banco Central. E hoje não existe uma regulação para fazer a tokenização acontecer. Você acha que não teve um apoio do governo nisso? Cara, não teve um apoio do governo, não teve um apoio dos bancos, não teve um apoio do setor imobiliário. Por quê? Hoje, tokenizar vai tirar muito cara grande do mercado, do monopólio. Imagina que você financia um imóvel hoje como? Pela financeira, pelo banco, pela Por um banco. instituição. Pois é. Que domina, e eles dominam o mercado. A partir do momento que eu crio a tokenização, Você centraliza. Você descentraliza, você tira o poder do banco. E aí você pode financiar para pessoas como nós. Eu coloco o dinheiro e financio para você. E você me paga os juros. Ou seja, com a tokenização, as pessoas viram um banco. É mais ou menos o que aconteceu no criptomoeda. com né? Rede Globo e redes sociais. Pessoas normais começam a ter poder de Rede Globo e isso incomoda os grandes meios de comunicação. Então, por que a tokenização não andou? Porque eles perceberam que o caminho ia ser exatamente igual às redes sociais. E os banqueiros, de certa forma, eles têm o Brasil loteado, né? Cara, os bancos hoje, por exemplo, a XP está com 4 milhões de clientes ativos. Olha né? isso. Vamos colocar que cada cliente gaste R$1 por mês. São 4 milhões de reais. Se gastar R$100, a gente já passa o VGV para muito mais. Se gastar R$1.000 por mês, quanto que esse cara não fatura? Impressionante, né? Então, assim, para o banco não é importante, não é legal. Para o Brasil não é legal. Pro governo também, que não tem uma regulamentação Quando eu falo para também. o Brasil, o governo não quer que isso aconteça, entendeu? Os cartórios não querem que isso aconteça. Então, o que está acontecendo? Tá havendo uma mobilização agora por parte dos cartórios, por parte do governo, para tentar cercar. Porque o grande barato é, na criptomoeda, não tem como regulamentar. Você não consegue bloquear uma carteira. Tipo, você não está pagando sua pensão. O governo, né, o juiz, ele consegue bloquear o seu imóvel, ele consegue bloquear a sua vida, suas contas bancárias, ele consegue te colocar na cadeia. Uma conta na MetaMask, hoje, um juiz não consegue travar. Por quê? Porque ele vai ligar para quem? Se não tem hoje um 0800, não é centralizado, é totalmente descentralizado. Então ele vai bloquear esse imóvel como? Como que ele vai fazer esse imóvel, de repente, pagar uma dívida originada por você? Não tem como. Então é por isso que não andou, tá? A galera tokenizou? Tokenizou. Mas não tá acessível ainda. Ô, João, esses pontos de flexões que a geração vai dando, a gente vai vendo muita coisa acontecendo assim de tecnologia, né? E a tecnologia hoje não é igual antigamente que lançava, a gente fala que a geração tecnológica hoje dura 6 meses. Um iPhone lança de 6 meses, né? E muita coisa são mudadas no iPhone. E hoje com a inteligência artificial, né, com toda essa questão embarcada da inteligência, tem muita coisa que a gente não consegue assimilar e nem receber isso de uma forma que vai amadurecendo, né? Que vai criando processo.
Você acredita também que o mundo globalizado, essas coisas todas, esses estímulos que tá tendo, isso não consegue ser difundido também? Porque é muita coisa na cabeça, muita informação. O que que você acha disso tudo? Você com um cara tecnológico. Eu acho que as pessoas não conseguem fazer o básico bem feito. Se você pegar hoje 90% ou até 99% das pessoas que usam um smartphone, elas não conhecem o seu smartphone profundamente, né? Elas só vão usar as fotos, os áudios, o WhatsApp e mais meia dúzia de aplicativos, mas elas não sabem mexer profundamente dentro do seu smartphone. E eu me insiro dentro disso também, tá? Eu acho que profundidade é a palavra de 2024. Quanto mais profundo você for, mais focado você é. Você não precisa saber tudo, mas você precisa saber de um tema com profundidade. Então, quando você tem profundidade, você vai alcançar resultados que antes você não tinha e antes você não nem enxergava. Então, quando a gente olha para o mercado imobiliário, você vê muitas vertentes, né? E a cada dia que passa, eu descubro mais pessoas dentro do mercado imobiliário fazendo coisas que eu nem imaginava. Então, hoje, quando eu falo de profundidade, eu estou me dedicando a duas coisas e nada mais. É o reality show, para poder comunicar, e o shopping de vizinhança, né? Para poder criar receita. Então, eu quero ser muito bom em criar receita, trazendo aluguéis de alta rentabilidade para investidores exigentes, e quero ser muito bom na parte de comunicar, de trazer pessoas para entenderem como ganhar dinheiro dentro do mercado imobiliário. Então, assim, se você não for profundo, você não vai ter os ganhos que você imagina, É isso né? mesmo. Então, assim, ó, profundidade. Eu não consigo ter resultado na academia. Você está entrando na academia com profundidade? Que nem hoje o Eliseu, que é meu sócio lá na TSM, me ligou 6 horas da manhã falando, vamos para academia? E eu não estava pronto para ir para academia. Não Mas ele, foi mas hoje? ele não fui, mas ele tá na profundidade. E o Eliseu malhou. Malhou. Olha Olha lá, isso. tá com as pernas torneadas hoje. Entendeu? E aonde eu quero chegar? Profundidade é se dedicar 100% àquele tema que você abraçou. Se é na academia, cara, tem que fazer exercício. É isso. Se é dentro da corretagem, tem que vender imóvel. Se é dentro da TSM, como a gente fica aqui full time, é colocar bons ativos para darem renda boa, de qualidade para os nossos investidores. Então, quanto mais coisas aparecerem, mais distração para tirar a sua profundidade. Existe um termo aí que a galera fala muito hoje, esses coaches, a galera do empreendedorismo de palco, sobre o generalismo e o especialista, né? Ser generalista é bom no sentido de você ter conhecimento, Beleza? transmitir, mas o especialista ele é importante, né? O especialista tem a ver com Ó, profundidade também, né? imagina o seguinte, né? Eu gosto de usar a aviação como exemplo de todos as minhas analogias. Imagina você indo com a sua filha e a sua esposa para Disney. Imaginou você sentado lá no avião? Sim, Legal. Imagina você saber que o seu piloto e o seu copiloto nunca pilotaram uma aeronave, mas eles fizeram vários voos tá louco. de Flight Simulator. A insegurança que eu. Por quê? E na cabeça deles, eles estão preparados, tá? Eles já viram vários vídeos curtos Tá louco. do Pablo Marçal falando que salvou o helicóptero, né? Aquele Ali no vídeo pé do ouvido do ali piloto. é engraçado, né, ô João? Viram aulas de pessoas, né, dentro Tá louco. dos aviões, mas eles não têm profundidade, nem de vivência e nem de conhecimento. Loucura Você isso. arriscaria a vida sua e da sua família? Nunca. Então, assim, se a gente não vai confiar em pessoas que não são profundas, por que as outras pessoas vão confiar na gente que não tem, que nós não transmitimos profundidade no tema? É isso. Então, assim, para dar certo, seja qual tema for, a gente precisa entrar a fundo. E só assim o dinheiro vai nos respeitar. Sou deep, hein, corretor? Isso é muito profundo que o João tá falando. Isso tem a ver com a sua profissão também, né, João? Cara, tem a ver com tudo, entendeu? Assim, ó, tem um problema de saúde. Você tem coragem de ir num médico que não é profundo, não é especialista no tema? Entendeu? Tudo na nossa vida importa. Eu sei que a gente não dá valor pro tempo, eu sei que a gente não dá valor, às vezes, para tudo que acontece. Mas tudo importa.
Você hoje está sentado nessa mesa, no Staycast, porque as ações do seu passado transformaram no que você é hoje. Sim. Então, assim, se você hoje tiver um câncer, é porque você foi um cara estressado, porque você comeu mal, porque você não malhou, ou porque a sua genética talvez não propiciou. São as escolhas e as consequências, né? Somos escolhas, né? Na verdade, nós somos resultados das Das nossas nossas escolhas. E eu só percebi isso com a maturidade, cara. É isso mesmo. Entendeu? Eu era um cara baladeiro, festeiro, tomava todas. E eu nunca olhava para o meu futuro. Por quê? Eu vivia só o presente. Então, o cara que vive o presente, ele é ansioso. Eu era um cara extremamente ansioso. Então, eu não olhava o passado. Sério? É sério. Quem vive o presente se torna ansioso. Quem olha para o passado, normalmente tem depressão. Por quê? Isso aí tem Ele a ver. recorda do que ele viveu Celebra, com saudades. celebra o passado. Com saudades. Então, por exemplo, você tinha um casamento, um namoro, uma empresa legal. Você olha e fala, putz, como eu fui feliz naquela época. E você não vive o presente. Então, normalmente, quem olha para o passado tende a ter uma depressão, tende a ter, né, um olhar com. Como é que eu posso dizer? Com muita saudade. Quem só vive presente é ansioso. E quem vive O mais futuro- no futuro, normalmente tá na parte das metas, mas com ansiedade também. Por quê? Porque o cara não consegue viver nem o presente nem o futuro. E qual que é a junção perfeita aí? Do Cara, equilíbrio? equilibrar, respeitar o seu passado, entender o que você fez na época, aquilo que você tinha conhecimento, né? Estudar para que o seu futuro seja melhor, mas plantar no presente. João, tem um versículo na Bíblia, eu gosto muito da Bíblia, falei pra você que eu fiz teologia, né? Uhum. Que fala assim que a gente tem que olhar para o passado, aquilo que nos traz esperança. Só que traz esperança. O passado, ele não resume nada. Mas o que traz esperança tem que olhar. E a Bíblia não fala nem de presente nem de futuro. Interessante você falou aí, cara. Profundo. Na verdade, nós temos 3 estágios, né? O presente, tanto é que o nome presente é um presente de Deus. Você estar aqui agora, podendo comer, respirar e fazer aquilo que você quer. E isso está dentro do seu livre-arbítrio, né? Fazer o que você quer. O passado é aquilo que você fez na época em que você estava vivendo o que você queria. Então, tá lá, tá guardado dentro de uma caixinha. E só você sabe aquilo que você fez, É isso mesmo. né? Tá dentro de você. A sua esposa sabe de partes daquilo que você fez. Mas na íntegra, sua mãe, ninguém vai As saber. pessoas que vivem do seu lado sabem de partes, mas o integral só você sabe. O seu futuro vai estar projetado naquilo que você está fazendo hoje. Então, tudo que você está plantando hoje dentro desse chão que te pertence vai ser colhido ou não. Porque tem gente que planta no concreto. E concreto não floresce. Você tem que plantar em solo fértil. Olha isso. Entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes são muito duras, igual o concreto. E pensa o seguinte, se eu plantar hoje uma semente no concreto, ele vai dar certo? Não. Por quê? Porque o solo, ele é maleável. Não vai fecundar, né? O solo, ele é maleável. Para pra pensar. Pensa num solo fértil. Ele é maleável. Ele se mexe. É isso. A gente não pode ser duro igual o concreto. Nós temos que ser igual o solo fértil. Ele tem que se mexer. Porque você coloca uma semente e tampa. Vai germinar. E aí a natureza faz parte. Porque precisa de chuva, precisa de sol. E precisa do seu trabalho para fazer aquilo dar certo. Isso aí é uma analogia humana. Tem a ver conosco. Então, Se a gente for firme demais conosco não dá, mesmo, você vai se machucar, você vai se quebrar, né? Na engenharia, você pode olhar debaixo de grandes pontes. Se você for lá para a ponte do Brooklyn, lá em Nova York, se você andar aqui por São Paulo, você vai ver que debaixo das pontes tem mola. tudo mexe. Tem mola. Por quê? Porque vai vibrar. A vida é vibração, É movimento. movimento. Se você não movimenta, você tá parado, já era, né, João? Não, já era. Então, assim, ao meu ver, a gente precisa plantar em solo fértil. E quando eu digo solo fértil, são sócios que vão te dar fertilidade no trabalho. Esposa ou marido que vai te dar fertilidade na vida a dois. Trabalhos e negócios, né? No nosso caso, em terrenos, que vão trazer fertilidade, que vão trazer prosperidade. Não adianta você enterrar o seu talento
num lugar que ninguém vai ver, né? Tanto é que a parábola, né, Dos dos talentos. talentos, né? Deus basicamente 2, 3, 5 ali. é, E o que enterrou o talento, não... entendeu? Deus E vou falar, punir. diariamente as pessoas enterram o seu talento. Diariamente as pessoas podem tirar daquilo que eles estão fazendo muito mais, mas tira só o necessário, só o básico. Quando você fala de talento, João, eu entendo talento também como um dom. É um dom. Como chamado da alma do cara. Na Bíblia, talento ali fala espécie, fala dinheiro. Mas eu percebo assim, e eu queria entrar nessa esfera com você aqui agora, até para você dar um conselho pro corretor de imóveis que está nos ouvindo, para todo, né, corretor, diretor e de incorporador. Tem muito cara que é consultora também. Que legal. Eu acredito assim que cada um tem seu dom, seu Tem. potencial, seu chamado da alma, a visão de mundo. E você é um cara que eu acho que assim, que você é um cara do audiovisual cheio de dons, né? A gente falou que meio artístico, essa coisa toda. Mas quando a gente fala de dom, desses talentos, cara, tem que ser multiplicado. Você tem que gerar segundo a sua espécie. Você não tem que ser só o cara que vai fazer. Ah, eu sou o cara, mas ter o espírito de ególatra. Não, é só eu que faço. Uhum. Né? O dom, ele serve para quê? Deus dá pra gente, é igual você falou, para ser fecundo e para multiplicar, não é isso? É isso. E eu acho ótima essa analogia que você fez, né? E eu acredito muito na parábola dos talentos, que Deus coloca dentro de cada ser humano um talento. E às vezes as pessoas... Eu virei as costas pro meu talento, sabia? Durante muito Sério, tempo, mano? é sério. O meu talento é a comunicação, cara. Eu sou muito bom em criar projetos, em transformar coisas simples em coisas... Como é que eu posso dizer? Criar conceitos em coisas simples, né? Deixar aquilo didático para as pessoas. Então, o meu arquétipo, né? E aí eu vou tentar explicar o arquétipo de uma maneira simples. Imagina um peixe. Imagina que eu vou aprender a nadar. Você acha que eu aprendendo a nadar vou nadar igual um peixe? Não. Não vou. Tem pessoas que nasceram com o arquétipo do peixe. E é real isso. E o cara vai nadar, vai ganhar medalha, vai fazer, cara, uma série de coisas. Tem gente que nasceu com o arquétipo da educação. Ele vai tentar, às vezes, ser arquiteto e não vai se dar bem na vida. Ele vai tentar, às vezes, sei lá, ser Uber e não vai ser feliz. E aí ele vai começar a dar aula de inglês e vai ser o cara mais feliz do mundo. Vai ser realizado. Então, assim, o meu arquétipo tá ligado à comunicação, né? E eu Olha entrei isso. pro mercado imobiliário e virei as costas para isso. Você pode até ganhar dinheiro, mas você não vai ser feliz, né? E a vida é uma pizza com vários pedaços. E para ela ser completa, você precisa ter todos os pedaços. Um pedaço é amor, outro pedaço é saúde, outro pedaço é família e por aí vai. Então, se você não tiver completo, você pode ter dinheiro, você pode ter saúde, você pode às vezes ter uma família, mas você vai acordar sem o seu propósito. Então, quando Deus plantou o talento dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, a gente tem que, primeiro, reconhecer e, segundo, obedecer. Você fazendo a sua lição de casa, cara, você vai passar de ano, né? Então, eu vejo por isso. E aí eu te pergunto, qual é o seu arquétipo? Qual é o seu propósito? Qual é o seu talento? O que você faz? O que você nasceu para fazer? Porque às vezes você está no lugar certo, com as pessoas certas, mas sem o propósito certo, né? E o Paulo Vieira, ele fala muito disso, né? Pessoas certas, lugares certos, intensidades certas. Essa é a mágica para fazer o negócio dar certo. Isso faz todo sentido. Faz É todo o sentido. significado da nossa vida, é o chamado da alma. E aí, cara, tem muita gente que vai por causa do dinheiro também. Quando você vai por causa do dinheiro, igual você falou, você vai ser um rico frustrado. Pois é. Cara, dinheiro é bom, óbvio, mas ele não compra tudo, né? O Flávio Augusto fala que você pode comprar o melhor travesseiro do mundo, mas você não compra a melhor noite de sono A pasta. do mundo. Você pode comprar, talvez, a melhor comida, mas você não vai comprar A saúde. a saúde que aquilo te traz. Então, assim, para mim, para o sucesso, para que você tenha constância, você precisa ser equilibrado. Você não pode nem ter de mais e nem ter de menos, né? Não sei se você já ouviu falar da lei da trufa. A lei da trufa imagina você tá com uma trufa, você dá uma mordida nela. Qual que é o sabor dessa trufa? Maravilhoso. Aí depois você comeu essa trufa inteira. Eu te sirvo outra trufa na sequência. Já não fica tão maravilhosa. Na quinta trufa, Já se torna comum, né? ela tá enjoativa. Ela tá, cara, você não quer mais.
E você vê uma porrada de gente que começa a ganhar dinheiro e começa a não valorizar o dinheiro. Você vê esses coaches depois que, sei lá, alcançam aí 100, 200, 300, 500 milhões falando que o dinheiro não é importante. E aí ele começa a virar um cara espiritual. O Eliseu estava até me contando, né, os 5 níveis de riqueza. Que eu não sei se eu vou saber explicar todos, mas o primeiro nível o cara quer dinheiro. E só o dinheiro basta. O segundo nível ele começa já a comprar algumas coisas, alguns ativos. E por aí vai. No último, ele já não quer mais saber de dinheiro. Ele quer saber de algo espiritual. O que eu vou deixar para a sociedade? O que eu vou deixar para as pessoas? Porque tanto faz, ele já consegue comprar tudo. Mas esse ponto de reflexão, todo ser humano chega. Por quê? Porque chega um momento da vida, cara, que eu acho que é pra fechar pra balanço mesmo. Eu acho que até a própria consciência vai condenando o cara. Porque não tem como, cara. Falar pra mim que o cara fica feliz, João, debaixo de umas grandes fortunas, mas sabendo que é um cara egoísta que não faz nada pra ninguém. O cara vai refletir isso, cara. Você pode pegar os bilionários, todos eles partem pra essa questão da, de caridade, de ajudar. Por quê? Porque o cara tem uma autocondenação também. Na verdade, eu acho que chega uma hora que ele não consegue mais comprar coisas. Né? Ele tem tudo. Uma vez eu estava nos Estados Unidos e eu contei essa história outro dia pro Eliseu. Eu não vou falar o nome do bilionário, mas eu estava sentado lá com um bilionário, 2019 é isso. E aí ele me falou uma parada que me tocou na época, né? Que a gente tava falando de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ele falou, cara, vem cá. O que você quer da sua vida? E eu ali todo entusiasmado, falei, não, eu quero bater meu primeiro bilhão. Pô, legal. Mas vamos lá, eu já bati. Na verdade, eu tô chegando no meu segundo bi de reais. Mostra pra mim, qual é o celular que você tá aí no bolso? Na época, eu acho que era um 13 Pro Max. Ele atirou o mesmo celular, 13 Pro Max. Ele falou, ó, o meu dinheiro e o seu dinheiro não consegue comprar nada maior do que isso hoje na Apple. Por coincidência, eu tava com um Nike que eu tinha pago acho que $30, e ele também, alguma coisa ali perto de 30, $50. Ele falou, ó, estamos usando a mesma categoria de tênis. A roupa que eu tava usando era muito parecida também. Uma de uma marca, outra isso. de outra, mas nos Estados Unidos no mesmo valor, na faixa de $50 a camiseta. Uma polo. Aí ele virou e falou o seguinte, ó, eu tenho quase 2 bi e você tá querendo bater o seu primeiro bi. Distante, mas tô querendo. Chega uma hora que o dinheiro já não consegue mais comprar coisas diferentes. A gente vai entrar na mesma loja e talvez eu compre um negócio um pouco mais caro, você um pouco mais barato, mas estamos emparelhados. Porque por mais dinheiro que eu tenha, eu não consigo comprar um iPhone hoje, na época, né? Por exemplo, se fosse hoje um iPhone 15 Pro Max de 1 GB, eu não tenho meu dinheiro, eu posso chegar lá na Apple com $1 bi e o cara vai falar, eu não tenho como te vender, porque não existe. E tá todo mundo hoje aqui parado. Só o Sheik coloca as capas de ouro, né? Sim, mas o aparelho em si é o mesmo. É o mesmo, né? Mas se a gente voltar alguns anos para trás e eu for comparar ele, na verdade eu vou me comparar com um faraó que vivia nas pirâmides, você vai ver que eu sou bilionário e ele era pobre. É isso Por mesmo. quê? Na média, as pessoas morriam com 30 e poucos anos por causa da peste negra, que era a tuberculose. Ele não tinha ar-condicionado na época dele. Ele não tinha colchão na época dele. Ele não tinha carro na época dele. Ele não tinha plano de saúde na época dele. Ele não tinha um sistema de comunicação na época dele. Então, comparado, o João Angeli comparado a um faraó, o João Angeli é bilionário trilhardário. Porque o João Angeli consegue viajar para outros lugares de avião. Não precisa ser avião próprio. Mas eu consigo estar, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, como você também já morou lá. Aonde eu quero chegar? A gente se compara sempre com a grama do vizinho, ela sempre vai ser mais verde. E se você olhar para o lado, você nunca vai ganhar a medalha. Por quê? A premissa da natação é, cara, você olha só para frente na sua raia. O momento que você se distrai olhando para o seu adversário é o milésimo de segundo que você perde dentro de uma prova. E a medalha vai para quem se distrai menos. Olha o isso. prêmio vai para quem se distrai menos. E as pessoas ficam olhando para o lado, pensando no mi, no bi, e não percebem que a vida, o presente, é o que realmente importa. Porque o futuro talvez você não chegue e o passado você não recupera. Então a gente tem que se atentar pro agora. Que é isso, hein, corretor? Você tá vendo que não é vender imóvel, você tá vendo também é saber viver, né? Ter qualidade de vida, não é, João? Cara, dá pra fazer tudo dentro de um tempo. Eu tô apanhando muito com isso, porque eu sou extremamente desorganizado. Né? E você precisa ter coragem pra dizer quais são as suas
qualidades e também Isso os seus tem esse defeitos. reconhecimento, né? Sou desorganizado. Isso aí é zero vaidade, né, João? É zero vaidade. E assim, ó, o milionário, o bilionário, o pobre, o assalariado, ambos têm 24 horas por dia. Independente da classe social, independente da cultura, o tempo é dado igual para todo mundo. O tempo de sol, o tempo de noite é igual. Ô, João, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu sei que você mexe com corporação, investe no mercado imobiliário e vender imóvel, corretor de imóveis. Já foi corretor também, João? Cara, eu tô tirando meu Cresce agora, né? Eu só vendi os meus imóveis, então eu comprei alguns, né, imóveis dentro dos leilões. Tô vendendo a nossa casa também, que é a casa do reality. Tô indo para as reuniões, apresentando. Nunca vendi imóveis de terceiros, né? Mas acredito muito na tese. Estou tirando agora Que o legal. Cresce, porque eu preciso ter o Cresce, Importante, né? né? É importante. Vamos abrir uma imobiliária para vender imóveis alugados, né? Que vai ser uma nova tendência. Que legal. E eu espero liderar, né, junto com o Eliseu, essa tendência de trazer esse expertise de imóveis alugados com já carteira e rentabilidade. É uma startup que você vai criar nisso? Ela já. Bom, eu vou considerar como uma startup, por quê? Porque é disruptivo, né? Mas a tese já está aprovada. Os fundos adoraram a tese, os investidores adoraram as teses, as franquias precisam da tese. Por quê? As marcas hoje venderam muitas franquias e não conseguem entregar. Não Olha existe hoje um especialista em encontrar terrenos para colocar essas marcas. Então nós trouxemos essa experiência, essa vivência, né? O Eliseu já está há 15 anos trabalhando com franquia. Esse collab já tá tudo pronto, então, Não, das tá marcas. pronto. A gente está há um ano estruturando. Olha isso, Porque cara. o grande problema de você criar, né, algo que não existe é o tempo de amadurecimento. E até de validar isso, né, Eu João? não tenho como copiar de ninguém. Não é uma parada que eu vou chegar e vou fazer um benchmark, por exemplo, da empresa A, B ou C. Não. É do zero, eu criar um conceito, do zero, validar essa tese e do zero, colocar isso em operação. Sim. Então, eu acho que esse primeiro ano foi um ano de validação e agora é um ano de colheita. João, e a globalização, ela nos transmite isso, né? É muito rápido, né, cara? A gente vê o mercado americano, ele é totalmente imersivo aqui, tá impregnado aqui na nossa cultura do Brasil também, né? Muita coisa e a gente vai, tudo que coloca aqui dá certo, cara. Cara, nós somos uma cópia dos Estados Unidos, né? O cinema trouxe basicamente tudo que nós temos aqui, Sim. né? Se você for olhar os Estados Unidos e o Brasil, o brasileiro tá com um iPhone no bolso, com um Nike no pé, né? E com grandes marcas aqui sendo vestido. O carro que a gente usa, o americano usa, né? O hambúrguer que a gente come é o americano que basicamente enraizou. Então, assim, nós somos uma cópia, né? E é triste dizer isso, por quê? Porque o Brasil tem uma cultura maravilhosa, né? Você vai para Minas Gerais, pô, você tem comidas tradicionais, você tem uma cultura muito rica. Você vai para Bahia, você tem histórias maravilhosas. Só que no fundo a gente paga pau para os outros, É isso mesmo. né? E a gente não levanta a nossa bandeira. Então, eu acho que o brasileiro ele tem que ter o patriotismo dentro de si e entender que nós somos uma nação maravilhosa, né? E a gente não tem que deixar entrar qualquer coisa. Não sei se você já foi para o Paraguai, para a Argentina, que Já é fui. na junção ali, né, na tríplice fronteira. Cara, tenta entrar na Argentina. O cara pede o seu RG, ele abre o seu porta-mala, ele quer saber quem você é, ele quer saber onde você vai, ele quer saber tudo. Desconfiado, né? Tenta entrar no Brasil pra você ver. Não tem ninguém lá. Você entra aqui, você faz o que você quer. Então, assim, nós temos que valorizar, né, as nossas fronteiras, a nossa cultura, nós temos que valorizar tudo que nós temos. Por quê? Infelizmente, o Brasil vende a madeira e depois recompra a cadeira assinado por um designer europeu. É isso mesmo. Então, assim, não faz sentido. A gente tem designer bom aqui que tem que ser valorizado e tem que começar a falar. Você sabe qual que é a maior exportadora de café do mundo que tem? Não sei, mas A Alemanha. Nespresso. Aqui que é o maior fornecedor de café do mundo? com certeza somos nós. É o Brasil. É isso que não dá pra entender, né? Com certeza somos nós. Né? Se a gente for analisar, o Brasil exporta grande parte daquilo que ele recompra. Só que ele exporta por R$10 e compra por milhão. Não dá pra Entendeu? acreditar, A né, gente cara? dá a matéria-prima para os caras. E outra, se a gente fecha as portas e fala, vamos fazer tudo aqui, nós viramos uma China.
Porque nós temos Potência matéria-prima, econômica do mundo. nós temos matéria-prima, nós temos mão de obra. Cara, nós temos tudo aqui. Nós temos abundância de água, nós temos abundância de terra, nós temos abundância. Tudo que planta no Brasil dá certo. Eu fiquei uma temporada lá na Coreia do Sul e aí é muito caro comer carne lá, né? Tipo, você vai comer sei lá, um arroz, feijão com uma carne, você paga $100. Não tem frigorífico, não tem... Não tem nada. Aí, beleza, né? Eu fui comer num restaurante brasileiro. Coreia do Sul eu sempre confundo. Coreia do Norte é mais Coreia do- rica e Coreia do Sul é mais pobre? Não, Coreia do Sul Norte- é mais rica. A Coreia do Sul é mais rica. A Coreia do Norte é onde tem aquele problema de não conseguir entrar, não ter energia elétrica, né? Enfim, Que é regime comunista. regime comunista. A Coreia do Sul já é Nova York, é Nova York mesmo. E é engraçado, eu fui lá no restaurante brasileiro, na hora de comer o bife, eu conversei lá com o cara que tava cozinhando, e era um brasileiro. E aí, não sei porque eu fui visitar a cozinha e vi várias caixas da Friboi. Olha isso. Eu falei, pô, a carne é toda brasileira. Ele falou, cara, a carne da Coreia é toda brasileira. Toda brasileira. E assim, eu paguei $100 num bife. Que isso. $100 num bife. Por quê? Porque carne é coisa de rico lá. As pessoas comem carne de porco, comem outras coisas, Na mas África também, alguns um países. bife é carne de rico. Não tem nem McDonald's na África. Porque não tem frigorífico. Eles Eu não têm imagino. Não criação tem. de boi. Então assim, o Brasil tem tudo, ele consegue exportar tudo, né? O que precisa é se valorizar. Quando a gente se valorizar, nós vamos virar realmente um país de primeiro mundo. Sim. João, muito bom conversar com você. Eu queria deixar que você as suas considerações finais aí, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para os corretores de imóveis, né? Um conselho. O que que você acha? Eu sei que a gente estava falando aqui nos bastidores, a perspectiva do mercado imobiliário 2024, taxa Selic aí reduzindo, os economistas estão todo mundo otimista, né? Eu acredito, eu tenho falado isso aqui também bastante, que vai ser o melhor ano do mercado imobiliário, desse governo que está atual, que a gente está vivendo. Estou muito otimista que vai realmente, esse ano, vai acelerar muita coisa aí, né, João? Eu acho que o mercado imobiliário ele vai crescer muito, né? Talvez a gente chegue aí a 9% ou abaixo de 9%, né, na taxa Selic. Eu acho que a queda vai acontecer, inevitável. E a dica que eu deixo aqui desse bate-papo, né, que foi o que tocou meu coração, é profundidade, né? Quem planta no raso não vai ter uma árvore forte. Top. A gente tem que ir mais a fundo para conseguir resgatar depois todo o prêmio. Então, vamos ser profundos, vamos estudar e vamos entender qual é o nicho que veste pra gente. Porque às vezes você é um corretor infeliz vendendo loteamento, mas dentro do alto padrão você se encaixa. Ou talvez dentro do alto padrão você não tá feliz, mas é um cara que sabe vender lote ou áreas comerciais. Então, profundidade, para que a gente consiga ter mais bons frutos para colher. Eu queria abrir um parênteses aí, João. Você falou uma coisa muito forte, cara, sobre profundidade. Você, muito tempo, negligenciou seu chamado Sim, na questão da comunicação. com certeza. E o corretor, ele pensa que ele só vende imóvel, mas não é, né, João? Não, ele é um artista. É o que você falou. Ele é um artista. O corretor de imóveis, ele é igual um maestro. Ele precisa saber o ponto certo na hora de falar o que o cliente quer ouvir, na hora de entender o que o cliente quer, quais são as ambições do cliente para aquele imóvel e, principalmente, entender da parte financeira, para poder montar um plano onde esse cara se encaixe. Porque o brasileiro ele não vê juros. Quando a gente fala de taxa Selic, isso é para nós que estamos do outro lado da mesa. O brasileiro vê parcela. Ah, quanto que eu vou pagar por mês? Eu vou pagar R$700 por mês, R$1.000, R$2.000. Cabe na minha parcela? Cabe. Então, você precisa ter uma boa expressão para conseguir reverter em vendas. Eu acho que esse é o grande estralar divino que o corretor precisa ter. Ele precisa ser profundo para poder tanto entender o que o cara, né, o cliente quer, e também mostrar conhecimento para que o cara se sinta confiante de fechar o negócio com você. Concordo com gênero grau. Muito bom. João, só tenho que te agradecer. Obrigado Tamo aí junto. por aceitar o convite. Tamo junto. Quer deixar as últimas considerações Não, aí? é isso aí, né? Siga o Visionários Talk Show no Instagram, siga a TSM, né, também no Instagram, siga o The Real Estate Brasil e João Angeli, João _ Angeli _ A gente vai poder, enfim, trocar ideias. Eu entro em lives, inclusive toda semana a gente faz muita live, muito conteúdo, porque o meu arquétipo é educar. Se você estiver disposto a evoluir, vai ser um prazer ter você
junto com a gente. Deus continue te abençoando. Deus Amém. abençoe vocês, corretores, tudo de bom. Pra cima. Grande abraço. Segue a gente nas redes sociais aí e não deixe de compartilhar esse vídeo. Spotify, YouTube, compartilha isso com a galera aí nos grupos, porque eu tenho certeza que vai falar com você e vai marcar muita gente aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.